elevação da temperatura corporal. A medicina tem elaborado várias teorias sobre a causa da elevação da temperatura corporal. Uma delas diz que, de maneira geral, existe o centro de elevação da temperatura no interior do cérebro, e que quando ele é estimulado, a temperatura se eleva. Há também a teoria de que isto ocorre devido à movimentação dos braços e pernas, ou que se origina no fígado e nos rins. Dizem ainda que a temperatura do corpo humano se eleva devido à combustão dos alimentos ingeridos. Se esta teoria estiver correta, quando se adoece, a temperatura corporal se eleva porque a toxina da doença estimula esse centro. Então, qual é a natureza desse centro? Como e por qual razão a febre ocorre quando ele é estimulado? Creio que isso é algo impossível de ser explicado de maneira categórica. Afinal de contas, como já expliquei anteriormente, tal centro não existe. Consequentemente, o suposto estímulo por meio da toxina da doença também não faz nenhum sentido. Imagino que, como na maioria dos casos, quando a pessoa adoece, a cabeça fica com temperatura elevada e dolorida. Interpretou-se equivocadamente que existia um centro de elevação da temperatura no interior da cabeça. Por essa razão, é que se recomenda resfriar a cabeça com gelo em caso de doença acompanhada de febre. Quanto à teoria da elevação da temperatura ser decorrente da movimentação dos braços e pernas, é uma dedução simplista do fato de que ela é provocada pelo movimento acrescido do processo de purificação gerado neste momento. No que diz respeito à elevação da temperatura se originar no fígado ou nos rins, penso que seja uma interpretação errônea, porque a maioria das pessoas possui binetsu nessa região por conta da purificação das toxinas aí solidificadas. Relativamente à manutenção da temperatura corporal por meio da combustão dos alimentos, não há teoria mais absurda. Nada é mais inacreditável que a ideia do alimento ser queimado no interior do aparelho digestivo. Creio que tenham imaginado a temperatura corporal como algo semelhante a um aquecedor à lenha e a digestão do alimento como sendo a queima da lenha. Espero que leiam com a máxima atenção possível a explicação que darei a respeito da causa da febre, pois se trata de uma teoria inédita obtida por meio de minhas pesquisas. Tudo o que existe é composto de 3 elementos principais. O nascimento e o desenvolvimento de todas as coisas dependem da energia desses 3 elementos constituintes: o Sol, a Lua e a Terra. O Sol é a fonte do elemento fogo, a Lua a fonte do elemento água, a Terra a fonte do elemento terra. As energias do fogo, da água e da terra movem-se, cruzando-se e fundem-se nos sentidos vertical e horizontal. Verticalmente significa que, do céu à terra há 3 níveis: o Sol, a Lua e a Terra. Isso pode ser claramente observado por ocasião de um eclipse solar. O céu é o mundo do fogo, cujo centro é o Sol. O espaço intermediário é o mundo da água, cujo centro é a Lua. O plano terrestre é o mundo da Terra, cujo centro é o globo terrestre. Horizontalmente é o próprio ambiente terrestre em que nós, seres humanos, vivemos. Este mundo real é constituído de espaço e matéria. A existência da matéria é perceptível por meio dos 5 sentidos do homem,
mas por um longo tempo o espaço foi considerado vazio. Com a evolução da cultura, nele se descobriu a existência do ar, que denomino provisoriamente de meio-matéria. Entretanto, nesse espaço em que até há pouco se pensava existir apenas o ar, identifiquei a existência de mais um elemento. Denominei-o de Reiki, energia espiritual. Algumas religiões falam sobre o mundo espiritual, sobre o espírito de pessoas vivas e mortas, sobre encosto, etc. As setas e médios também se referem aos espíritos. Com a evolução da ciência espiritual nos Estados Unidos e na Europa, as pesquisas sobre o assunto têm se desenvolvido razoavelmente. As explanações contidas nas obras como Raymond, da autoria de Sir Oliver Joseph Lodge, 1851 a 1940, e registros de pesquisa sobre o mundo espiritual do Dr. Ward são dignas de confiança, mas diferem completamente do enfoque de minhas pesquisas. Por princípio, o elemento constituinte da matéria é a Terra. Qualquer pessoa sabe que toda a matéria surge da Terra e ela retorna. O elemento água é o meio-matéria, é liberado pela Lua e está impregnado no ar. O Reiki, entretanto, não é matéria nem meio-matéria. É irradiado do Sol e é imaterial. Por esse motivo, sua existência até hoje não foi comprovada. Como já disse, a essência da matéria é a terra, a essência do ar é a água, a essência do Reiki é o fogo. Resumindo, a terra é matéria, a água é meio matéria, o fogo é imaterial. Da união desses três elementos surge a força. Cientificamente, quer dizer que os três, como partículas atômicas infinitesimais, fundem-se e agem conjuntamente. Eis a realidade do universo. Portanto, a existência da umidade e a temperatura adequada para a sobrevivência das criaturas no espaço em que respiramos são decorrentes da fusão e harmonização do elemento fogo e do elemento água. Se o elemento fogo se reduzir a zero, restando apenas o elemento água, o universo ficará congelado instantaneamente. Ao contrário, se restar apenas o elemento fogo e o elemento água se reduzir a zero, haverá uma explosão e tudo desaparecerá. Os elementos fogo e água unem-se com o elemento terra e dessa união produz-se a força que promove o nascimento e o desenvolvimento de todas as coisas. Por essa razão, o fogo, pela sua natureza, arde em sentido vertical e a água corre em sentido horizontal. O fogo arde pela ação da água e a água se move pela ação do fogo. Desde a antiguidade, o ser humano é considerado um pequeno universo, e o princípio acima também se aplica ao corpo humano. Isso é, o fogo, a água e a terra correspondem respectivamente ao coração, ao pulmão e ao estômago. O estômago digere o que é produzido pela terra. O pulmão absorve o elemento água e o coração o elemento fogo. Sendo assim, podemos compreender que esses órgãos desempenham um papel tão importante na constituição do corpo humano. Entretanto, até hoje, o coração é visto apenas como órgão bombeador do sangue, o qual, cheio de impurezas, é levado ao pulmão para ser purificado pelo oxigênio. Assim, ele é tido unicamente como órgão do sistema circulatório, pois se desconhece por completo a existência do elemento fogo. Como dissemos, o estômago recebe o elemento terra proveniente do alimento ingerido. O pulmão aspira o elemento água pela respiração. E o coração absorve o elemento fogo pelos batimentos cardíacos. Portanto, a febre que sobrevém quando se adoece tem por finalidade dissolver as toxinas solidificadas na parte enferma. E o calor necessário ao corpo
isso é, o elemento fogo, é absorvido do mundo espiritual pelo coração. Isso quer dizer que os batimentos cardíacos são movimentos bombeadores por meio dos quais esse elemento é retirado do mundo espiritual. O aumento dos batimentos cardíacos, ou melhor, da pulsação, antes de surgir a febre, deve-se à aceleração da absorção do elemento fogo. Os calafrios que se tem na ocasião são motivados pelo desvio de calor necessário ao processo de purificação e, desse modo, provisoriamente diminui-se a quantidade de calor que mantinha a temperatura do corpo. A diminuição da febre significa o fim do processo de dissolução das toxinas. Sendo assim, a temperatura do corpo é resultante da absorção incessante do elemento fogo do mundo espiritual por meio do coração. O pulmão absorve continuamente, através da respiração, o elemento água do mundo atmosférico. E por essa razão, além do volume de líquido ingerido pela boca, a água existente no corpo humano também é absorvida, em grande parte, por intermédio dos pulmões. É por esse motivo que, tão logo a pessoa falece, imediatamente sua temperatura cai, o corpo fica gelado e perde a umidade, o sangue coagula e o cadáver começa a secar. Explicando melhor, com a morte o espírito separa-se do corpo carnal e entra no mundo espiritual. Como desaparece o espírito, que é o elemento fogo, a parte líquida solidifica-se. Em outras palavras, o espírito retoma ao mundo espiritual, a parte líquida ao mundo atmosférico e o corpo à terra. É preciso atentar para o seguinte: tanto os médicos como as pessoas em geral consideram a utilização do termômetro a maneira ideal de medir a temperatura corporal. Mas, do meu ponto de vista, isso não é suficiente. O aumento da temperatura, na verdade, ocorre em um determinado local do corpo. As pessoas em geral pensam que ele ocorre no corpo inteiro, mas é um grande erro. Quando eu aplico o tratamento a uma pessoa com febre alta de cerca de 40 graus, como a origem da febre é a ação purificadora de um nódulo do tamanho da ponta do dedo, com a sua dissolução, a temperatura do corpo inteiro baixa de imediato. Quando o processo de purificação é mais intenso, todo o corpo esquenta. Caso o processo de purificação seja mais brando, o calor é localizado. Com exceção do entorno desse local, que naturalmente pode ser maior ou menor, não há aumento de temperatura. Consequentemente, o termômetro embaixo da axila indicará febre no caso de doença na região da axila, de purificação de toxinas solidificadas na base do braço ou de neuralgia intercostal, por exemplo. Nesses casos, a virilha, a região dos rins e a região da cabeça não apresentam elevação de temperatura. Na realidade, há uma diferença entre a axila direita e a esquerda. Em casos especiais, há mesmo pessoas com uma diferença de meio grau. Sendo assim, medir a temperatura com termômetro não é suficiente. Com o método de medir temperatura utilizado por mim, é possível identificar até Binetsu. Basta sentir a região com a palma da mão. Consigo identificar o mínimo aumento de temperatura com precisão. Naturalmente, para chegar a esse nível é necessário bastante treinamento, mas em geral, qualquer pessoa consegue o mesmo se praticar com cerca de 1 ano. Vou explicar o quanto é equivocado baixar a febre utilizando o método de resfriamento. A temperatura regular do corpo humano é de 36 a 37 graus centígrados,
que é a temperatura adequada para seu funcionamento normal. Contudo, ao resfriá-lo, a temperatura chegar a 0 grau, por causa do gelo, as funções da região tratada evidentemente ficarão comprometidas. O tratamento para a febre alta que ocorre em doenças como derrame cerebral, pneumonia, tifo e outras, consiste invariavelmente em resfriar a cabeça com gelo, o que provoca uma espécie de congelamento, que consequentemente leva a uma isquemia que paralisa e prejudica o funcionamento do cérebro. Na maioria dos casos, a pessoa morre não por causa da doença, mas devido ao resfriamento. Conforme dito acima, o resfriamento por gelo não só traz resultados adversos, mas também interrompe radicalmente o processo de purificação. À vista disso, gostaria que fosse absolutamente abolido. Outro ponto importante é a reação causada pelos antitérmicos, algo que sequer é imaginado pelos especialistas e pessoas em geral. Após a utilização de antitérmicos de maneira constante, por mais de uma semana no combate a determinada doença, a reação começa a surgir pouco a pouco em oposição à ação do antitérmico. Da mesma maneira que quando pressionamos algo, surge uma força contrária. Na mesma lógica, vemos que quanto maior a utilização de laxativos, maior a prisão de ventre. A utilização constante de diuréticos faz diminuir a quantidade de urina. Quando a temperatura se eleva, utilizam-se antitérmicos e, com isso, provoca-se uma elevação ainda maior. A temperatura de 37 graus sobe para 38 e assim vai até chegar a uma febre mais alta, de 40 graus ou mais. Os médicos ficam em apuros e consideram como sendo uma febre de origem desconhecida. A febre persistente vista nos pacientes com doenças pulmonares se deve, na maioria dos casos, ao que foi explicado acima. Pode-se dizer que, por mais que não se tenha consciência dessa situação, é temível o fato de que os antitérmicos usados para baixar a febre, contrariamente, acabam provocando ainda mais febre. Em 5 de outubro de 1943. Notas: Binetsu, denominação usada no Japão para a temperatura corporal medida entre 36,5 graus e 37,4 graus centígrados. Na medicina ocidental, não existe uma nomenclatura para esta faixa de temperatura, sendo considerada dentro da normalidade. No Ocidente, a temperatura corporal a partir de 37,5 graus é considerada estado subfebril e acima de 38 graus centígrados, febre. Neuralgia intercostal. É a dor que se estende ao longo do tronco e ramos dos nervos intercostais, localizado entre as costelas. Arte da religiosidade e da filosofia, democratizando a arte TV no YouTube. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.